uma QS 9000, aí depois tem uma tal de VDA.6, depois tem a AVSQ, EAQF, enfim, é uma verdadeira confusão aqui de normas, etc e tal, e eu vou justamente pedir para o professor Gilberto Freire que explique um pouquinho essa questão dessa normatização. E uma pergunta também que eu faço é o seguinte: me parece que existem várias normatizações e provavelmente essas normatizações, com o passar dos anos, elas foram se sofisticando, foram sendo aperfeiçoadas, foram melhoradas. E aí fica a questão, elas simplesmente não são perfeitas ou as falhas acontecem em razão do ser humano que por alguma razão insiste em fazer vista grossa mesmo tendo todas essas normatizações de qualidade? Bem, como o próprio gráfico mostra, né, houve uma evolução através da mudança do foco em que se dava a atividade principal da qualidade. Então, na década de 60 e 70, o foco era garantir que a peça estivesse boa. Né? Havia então os especialistas, que eram os inspetores, e a produção tinha a função de produzi-las. E a inspeção olhava com seus desenhos, com seus aparelhos, se a peça estava ou não de acordo com o projeto. Né? Esse sistema funcionava muito bem, tanto funcionou que ele foi implantado desde a época do Henry Ford, no início do século XX, e funcionava muito bem. Só que ele é caro, ele exige muita gente, né? Algo assim como tinha uma proporção na época da década de 70, onde ainda esse sistema estava vigorando fortemente. Você tinha praticamente um operador de qualidade para cada um operador e meio de produção. Então, quase que metade do pessoal que existia dentro da fábrica não chegava a fazer nenhuma atividade de produção, e sim de inspeção. Isso é que criou um pouco a ideia de que, bom, então agora estão tirando a qualidade das fábricas. Porque na década de 70 e 80, já aprendendo um pouco como os japoneses faziam, essas atividades de controlar as peças foram sendo passadas para a pessoa que produzia a peça. Para isso elas tiveram que ser treinadas, né? O operador antigo, que era quase uma parte mecânica da máquina, passou a ser um gestor de um posto de trabalho. As máquinas também se automatizaram, se transformaram, então ele passou a ser exigido um nível muito melhor, intelectual inclusive. Né? E o que aconteceu foi que eles foram assumindo essas atividades, a produção continuou crescendo em volume, mas já não requeria tanta mão de obra de inspeção específica. Então, essa transição para cima não quer dizer que cada atividade foi abandonada, ela simplesmente foi sendo incorporada e melhorada ao trabalho do setor de operações. E o aumento da tecnologia também contribuiu para isso, obviamente, porque as máquinas passaram a ser muito não mais só automatizadas. ela não só contribuiu, como também esse tipo de coisa dirigiu, né, o desenvolvimento dos equipamentos. Os equipamentos passaram a ser feitos de forma que cada vez menos a atividade mecânica do homem fosse usada e cada vez mais a parte intelectual. Isso talvez seja a grande, vamos dizer, sacada dos japoneses. Né? Enquanto que o sistema ocidental trabalhava fortemente para fazer o operador pensar menos na fábrica, e na verdade ele pensa, porque ele é um ser completo, os japoneses aproveitavam sua capacidade intelectual para dirigi-la ao objetivo de produzir melhor, mais rápido, etc. Então eles com menos gente conseguiam fazer mais. Quando isso foi estendido para setores não diretamente ligados à produção, que são os setores indiretos, né, aqueles que suprem as fábricas, os que compram, tiram nota fiscal, né, e essa ideia de qualidade, de que você tem que controlar os erros que você comete, né, você vai preencher uma nota fiscal, errou um código, isso pode causar um baita de um transtorno, perdas para a empresa, porque tem que retornar o lote, etc. Tudo isso foi sendo incorporado ao longo de todos os níveis da empresa. Isso foi gerando, então, que a qualidade passou a ser encarada como sendo uma atividade que perpassa a fábrica inteira e todos os outros setores. É a qualidade total, onde a gente chama de qualidade total, é quando todo mundo, de alguma forma, conhece bem a sua profissão e zela para que nada saia errado. Tem algumas máximas,
alguns ditados que eram ensinados, né, para divulgar isso, do tipo: eu não faço defeitos, eu não passo defeitos, eu vejo um defeito que não é meu, mas eu não deixo passar, né? E eu corrijo o que eu puder fazer de certo, mesmo que não seja eu o causador daquele problema. Isso foi criando um caráter, né, que foi transmitido depois no Ocidente da forma que a cultura ocidental tem, que é através de papel. A norma QS 9000, que é um misto de algumas normas anteriores que existiam, e que é a norma de maior sucesso que tem dentro de todas as áreas industriais, ela surgiu de normas, principalmente do setor nuclear e do setor de petróleo, que eram dois setores que necessitavam muito de ordenação, né, de políticas de qualidade, de procedimentos, e criou um padrão. E esse padrão é um padrão justamente de como organizar a qualidade dentro das fábricas. Ela não chega ao detalhe da peça, de como eu vou inspecionar a peça. Mas ela foi vendida, entre aspas, né, como sendo uma solução para se resolver problemas de qualidade, quando na verdade ela estruturava setores para responderem aos problemas de qualidade. Mas então, a indústria automobilística hoje, ela continua com todas aquelas normatizações que a gente viu na tela, de PSQ, PQS? Pois é. Existe aí a herança. O que existia na indústria automotiva? Cada montadora tinha suas normas, muito parecidas umas com as outras, mas com diferenças culturais. E cada vez que elas iam aos seus fornecedores, até pelo porte que elas tinham, elas impunham essas normas aos seus fornecedores. Isso criava no fornecedor uma duplicidade, e às vezes a gente tinha 3 vezes mais pessoas que precisavam para atender as mesmas coisas. A norma, principalmente a QS 9000, que sai, a QS 9000 nada mais é do que pegar uma norma mais geral, que é a ISO 9000, e torná-la específica para um ramo industrial, que é a indústria automotiva. Tem alguns requisitos adicionais, mas ela pega o esqueleto, que é a ISO 9000, e em cima desse esqueleto ela coloca mais alguns detalhes, né? Justamente por a ISO 9000 ser uma norma genérica para qualquer tipo de empresa, ela em si, ela mostra uma estrutura, ela não consegue ser aplicada na indústria química do mesmo jeito que na indústria automotiva. Costuma brincar que a ISO 9000 é uma grande padronização, quer dizer, se você faz um produto mal feito, você só vai fazer esse produto mal feito de forma padronizada, a brincadeira é essa, né? Ela cria um sistema, e depois, esse sistema ele tem a raiz de se auto-melhorar, né? Esse é o problema, vamos dizer assim, de fazer a norma funcionar, né? É preciso que você constantemente seja auditado por um órgão geralmente externo, mas a ISO não obriga você pode se auto-auditar também, né? Para ver o seu progresso e ver quanto você está evoluindo dentro daquela estrutura. Então é um processo mais do que simplesmente implantar uma coisa e aquilo garantir. Deixar ali estanque. Não é um produto, é um processo de... Mais ou menos como a ISO 14000 também, que foi muito calcada na ISO 9000 e depois ajudou a melhorar a ISO 9000. E a QS, por exemplo, é o fruto americano disso, né? Na Europa, a França fez a sua norma, né? A Fiat, que quase domina o mercado italiano, fez a sua, todas elas com a base na ISO 9000, mas cada uma dentro da sua linguagem. Até que uma organização internacional automotiva resolveu juntar essas normas de novo, porque ter duplicata ou triplicata nos mesmos fornecedores causa um desperdício desnecessário, né? Ou seja, o que acontecia é que um mesmo fornecedor que de repente fornecia para a General Motors, para a Fiat, eu vou dar um exemplo, acabava tendo que seguir várias normatizações. Na década de 80, eu vou receber a visita de uma montadora, né? Ela queria os gráficos da peça dela no formato dela. A mesma teoria, mas em outro formato, estava em outra carta de controle da linha para outra montadora e para outra. Eu tinha que ter. Cada vez que entra uma peça diferente da linha, em vez de eu manter o controle da linha sempre o mesmo, eu tinha que ir trocando os controles, né? Para fazer a mesma coisa, mas é que uma está num formato, outra está no outro formato. E isso fazia, na verdade, que a gente perdesse muito tempo e muito dinheiro com isso. Principalmente as autopeças pediam com urgência
que fosse unificada essas normas numa só. E foi criada então a TR